dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Olha a gente aqui de novo, minha irmã. Agora eu vou te dizer uma frase que tu não deve ter escutado nunca. Se este vídeo e este áudio chegou até você, não foi à toa. Meninas, a gente quer dizer a vocês hoje novamente falando sobre violência contra a mulher. Nós queremos trazer aqui as nossas experiências, fazer você compreender que não é única, que não existe uma privilegiada, que todas nós estamos nesse sistema, que todas nós estamos expostas, mas que acima de tudo, a gente se auxilia, a gente se ajuda e a gente pode refazer este cenário. Então é com muito prazer que eu estou iniciando um novo Ecos do Feminino. Eu, Helena Travassos, uma mulher negra albina, com cabelo black power, um vestido azul índigo. É tão bom saber a cor das, porque eu às vezes erro, né? E é com muito prazer que eu recebo as minhas queridas amigas, coincidentemente Bragas, Elô e Gisele. Meninas, por favor, se apresentem a gente. Bom dia ou boa noite, meu nome é Gisele Braga, eu sou psicóloga e sou uma mulher parda vestindo um conjunto vinho, calça e blusa, e estou aqui para bater um papo sobre a psicologia dentro desse parâmetro das violências e falando um pouquinho de nós mulheres do nosso dia a dia. Olá, bom dia ou boa noite. Eu sou Elô Braga, geógrafa e empresária. Eu estou vestindo uma blusa branca de bolinhas pretas e uma calça verde. Eu sou parda e estou aqui para participar dessa roda de conversa para falar um pouco sobre as experiências femininas. Eu quero agradecer à Faculdade Estácio que nos cede esse lugar, não é? Que nos dá essa oportunidade de abrir essa conversa. E meninas, eu sei que não é algo simplesmente fácil da gente abrir a vida e dizer, mas num outro momento eu coloquei aqui nessa pauta um ocorrido que me machucou muito, que foi quando uma pessoa tirou meu óculos do meu rosto, sabe? No meio da rua e jogou meu óculos no chão. Para quem não sabe, eu sou portadora de baixa visão, então eu enxergo pouquinho, muito pouco mesmo. Então, sem o óculos, eu sou só isso, um vozeirão, né? Eu não tenho nenhuma outra vida. E quando a pessoa faz isso, não é? Ele tirou de mim uma dignidade, uma coisa assim tão rápida, mas é uma dor tão grande, a pessoa te tirar o direito de estar ali existindo. Tu tá entendendo? Não foi uma agressão, graças a Deus, que me fez sangrar, não deixou de ser uma agressão física. Em outros momentos, enquanto pessoa albina, não é? E também, aí eu quero aliviar o agressor, por conta da falta do conhecimento de o que é o albinismo, quantas vezes eu fui deixada para trás, mas eu tive uma infância fantástica, que sempre me ensinou a vir para frente, falar, mas o preconceito sempre esteve ali. Aí ser mulher já joga a gente para onde todo mundo já conhece, que não é novidade. Mas qual é a vantagem disso tudo? Eu sou uma pessoa que reconhece, que tem uma voz muito bonita. Desculpem as modestas. Eu concordo. Mas eu sou essa pessoa que tem essa voz muito bonita e se colocar diante dos momentos de dificuldade é isso. Se arrancaram a minha visão naquele momento, hoje eu uso a voz, que era o que eu tive de dignidade naquele momento, para ajudar uma parceira e trazer aqui esse momento para a colega. Assim, eu queria, Elô, que tu nos ajudasse também. Tu já passaste por um momento desse em que tu teve que ter essa revisão daquele momento para construir um novo segundo na tua vida? Sim, Helena. Hoje eu sou empreendedora, eu sou dona do meu próprio negócio. Não foi fácil chegar, mas eu usei isso como, vamos dizer, como uma superação. Eu passei por um trauma psicológico, né? Vamos dizer, uma agressão, onde dessa dor, eu peguei essa dor e falei, eu vou vencer, eu vou sair disso. Sim. E naquele momento de dor, quando o meu filho, né, disse assim, eu amo o meu pai, mas eu não vivo sem a senhora. Foi um momento que foi crucial. Eu disse que, eu costumo dizer para minhas amigas que eu podia estar nos dados,
que eu podia ser mais uma, né? E eu peguei aquilo e falei, não, ele não vai destruir a minha vida. Ele não vai. E aí fui na delegacia, na Casa da Mulher, registrei a ocorrência, mas antes disso tudo, foi um sofrimento muito grande para sair. Porque eu acho que a mulher, às vezes a gente vê, por que fulano não denuncia? Por que ciclano não saiu desse casamento? Não é fácil, porque a gente olha a esperança. Tem o amor? Tem um amor próprio? Também. Mas a gente tem a esperança de não se perder, de não perder aquela família, de lutar. Então, eu fui no fundo do poço, literalmente, mas a partir do momento que eu vi aquele ato do meu filho, eu disse, não quero mais, não dá mais, senão eu vou virar uma estatística. E eu não quero eu quero estar em outra estatística. Estatística. E foi o que eu fiz. Hoje eu tô aqui, né, para contar um pouco de tudo, para saber um pouco mais, adoro conhecer pessoas novas. Mas eu quero dizer que se você passa por isso, você é capaz de sair, porque tem um espaço para você aqui fora. Não pense que você é bancada, não pense que porque é ele que sustenta, é ele que paga tudo, ele que faz tudo e você não vai ter um espaço. Tem. Eu fui em terceiro lugar do melhor petisco da Grande Ilha. Eu e minha mãe somos mulheres empreendedoras, né? A minha mãe é a minha base. E foi a partir daí eu vendi empada na UFMA, na época da universidade, que eu comecei a andar sozinha, vamos dizer assim, eu não preciso mais disso, eu não preciso passar por isso. Então, querendo ou não, a universidade também acabou abrindo um pouco esse leque, porque a gente vê várias rodas de conversa, aí é movimento disso, movimento daquilo, e vai te dando leque. Pô, o que eu tô passando é uma agressão, porque às vezes a gente acha que é agressão só o físico, só o bater, o apanhar. Isso ele nunca fez. Mas o psicológico meu estava afetadíssimo. Entendeu? Estava afetadíssimo. E às vezes a pessoa não sabe, porque a pessoa, eu não vou denunciar porque ele não me bateu, ele não me agrediu, eu não tenho marcas. Mas a marca está dentro da gente. De fato. E incrível como tua fala é idêntica à fala da primeira entrevistada que falou sobre violência psicológica. Ela diz: quando eu estava estudando psicologia, eu entendi tudo pelo que eu passava e eu compreendi aqueles passos, que aquilo era uma violência. Então, Gisele, como funciona realmente esse nosso psique, esse nosso aprisionamento? Porque, afinal de contas, a gente é educada que a gente vai encontrar esse parceiro maravilhoso que será muito bom para nós. Isso está aqui dentro da minha cabeça e tu tá certíssima quando diz, eu tentei porque acredito que vai dar para frente. Mas como são realmente essas manobras nessa nosso aprendizado? Bom, a história da Elo realmente retrata muitas histórias femininas que a gente vê muito por aí, porque a agressão não é só física de jeito nenhum. Tem muitas mulheres que passam por esse mesmo sofrimento psicológico e ainda tentam recomeçar, tentam dar uma chance para o parceiro, mas só que o que está ferindo não é a sua pele, está ferindo o seu psicológico, o seu eu. Então, a partir desse momento em que ela escutou o filho falando que ama o pai, mas não vive sem a mãe, ela caiu em si e realmente criou uma força que ela pensou, não, eu vou dar um jeito na minha vida, eu não preciso desse homem e eu vou começar do zero. A força que ela teve veio do filho dela, né? Mas se esse filho não existisse, talvez até você estaria nesse mesmo índice, né? De Sim. Mulheres que não têm essa coragem de começar do zero. Porém, tem um filho ótimo, mas as que não têm hoje em dia esse filho, elas têm que ter essa noção que nós mulheres nós somos criadas a amar demais, a tomar conta, a cuidar demais. E às vezes a gente tem essa noção de que cuidar é aguentar tudo o que vem do parceiro.
Porém, a gente tem que se cuidar primeiro, a gente tem que se amar primeiro, né? Tem uma historinha agora, inclusive as crianças estão sendo educadas, as meninas, para não ocupar esse lugar de cuidar demais, de amar demais. Eu, dentro da psicologia, eu tenho observado que as crianças já questionam as historinhas, os contos infantis, né? Hoje em dia, antigamente, inclusive, eu gosto muito da Cinderela, né? Apaixonada. Só que aí eu fui me dar conta que as mocinhas sempre esperam o príncipe, né? A resolver a sua vida. Sim. Porém, a gente não sabe a força que a gente tem. E aí vem sempre um príncipe tomar de conta, resolver a nossa vida, a nossa história. Por que ela não resolve sozinha? A Rapunzel tá naquela torre, por que ela não resolve e desce sozinha? Ela tem que esperar um príncipe? Então, assim, hoje as nossas crianças, as nossas meninas, elas já estão questionando isso. Sim. E é esse o objetivo, a fazer com que as crianças, as meninas, elas tenham o próprio dinheiro, elas tenham a própria profissão, para não depender de homem nenhum. O que demonstra, hoje, as mulheres ainda nessa situação, é a forma também da nossa criação. Infelizmente, como eu falei, nós somos criadas para cuidar e amar incondicionalmente, né? E aí, isso mostra uma fragilidade no nosso psique, no nosso eu. Sim. Que a gente tem que se afirmar dentro daquele homem que vai oferecer o mundo pra gente. Mas a gente também pode oferecer o mundo para nós mesmos. Afinal de contas, foi nas tranças de Rapunzel que o príncipe subiu. Olha aí. Este cabra não sabia nem escalar o Ele castelo. não resolveu sozinho. Ela ainda teve que dar força para ele resolver, tá vendo? Nós temos força. É nesse time mesmo. E daqui, eu também pergunto a Elô, eu te trago 2 pontos. Um que é a validação, que quando você está ferido, as pessoas ainda vão, elas ainda duvidam da pessoa, da vítima, né? Sim. Mas quando do psicológico que não está sangrando, maior a desconfiança. E como funciona, inclusive, também, para além da validação, essa questão tão falada hoje em dia da tal dependência emocional. Pois é, a dependência emocional, só que falando para a Elô. Ela, ainda bem que ela não deixou essa dependência tomar conta dela, né? Ela resolveu erguer os braços e tomar a frente, né? Então, eu queria até saber da Elô mesmo, como foi que ela resolveu ter essa força para você mesmo conseguir sair dessa dependência. Não foi fácil, porque era mais a dependência emocional mesmo, não era nem pela parte financeira. O que gerou mesmo foi o meu filho, aquela força, tipo, meu filho precisa de mim. Sim. Tipo, ele só tem eu. E agora sou eu e eu mesma, né? Sim, tinha minha mãe, tem meus irmãos, mas o fato que o espelho deles seria eu. Então vamos deixar isso. E comecei, como eu falei, né? Comecei a dar o meu jeito, a ter o meu próprio dinheiro. E a universidade foi um leque, como eu já falei mais no início. A universidade abriu as portas e começou bem a clarear tudo na minha mente. Tipo, não preciso disso. Hoje, é muito difícil ter uma relação. Por quê? Porque nem todo homem, ele não tá preparado para ter uma mulher que nem eu. Sim. Uma mulher que não precisa de outro homem, entendeu? Uhum. É como ela estava falando, a gente é criado, as mulheres são criadas para cuidar de tudo, para estar ali, para o homem chegar, a janta tá pronta. E como eu sou uma mulher totalmente independente, eu não dependo de nada. Se eu tiver que trocar o pneu da minha moto, eu vou trocar. Não vou esperar o borracheiro. Se eu souber, eu vou trocar. Então, o homem, para se aproximar de mim, é complicado. Porque o homem, ele não está preparado. Ele não está preparado para uma mulher que não vai pedir, uma mulher que não vai esperar. Isso demonstra a própria insegurança masculina, né? Exatamente. Porque os homens, eles têm essa casca de homens fortes, mas no fundo eles são inseguros. Muitos não aguentam ter uma mulher forte ao seu lado, né? E acabam que, por essa dependência financeira, eles tomam conta da situação. E aí, quando tem uma mulher forte do lado dele, que é independente, que resolve as coisas, ele se torna um homem inseguro. E aí vem a violência psicológica. Ele tem que te afetar de alguma forma. Sim. Ele pode não ser agressor físico, mas de alguma forma ele vai querer te afetar. E aí é que ele vai usar o psicológico. Ah, você não faz nada direito.
tá ruim isso aqui, e aí começam outras agressões. E eu acho que, já que você falou isso, Gisele, foi bem isso que aconteceu comigo. Porque com a universidade, ele começou a pirar mais ainda. Porque ele dizia que era a universidade que estava fazendo aquelas respostas. Porque eu já dizia, ó, vamos se separar, não dá mais. Cara, não dá mais porque tu não vai mudar. Ó, tá na cara que tu não vai mudar, né? E o que acontecia? Ele via que, tipo, não, eu tenho que atingir ela de alguma maneira. Sim. Porque ela já tá vendendo a empada dela, agora mesmo que ela não quer mais meu dinheirinho. Sim. Eu tenho que enfraquecer ela. E o que acontecia era isso. Era o psicológico de dizer que eu tinha outra pessoa onde eu não tinha, onde não existia outra pessoa, de chegar na madrugada e começar a te ameaçar, fazer perguntas que tu, às vezes, acaba achando que tu tá fazendo aquilo. Correto. Hoje em dia, aproveitando, hoje em dia tem até uma violência nova, gaslighting, não é? Sim. Que é exatamente essa coisa de fazer tu duvidar de ti mesma. Tu duvidar de ti mesma. Eu disse, meu Deus, será que eu olhei pra aquele cara mesmo? Será que eu, sabe, assim, umas coisas que... Não, tá ficando doido. Não, gente, eu tava em casa. Ninguém saiu daqui, ninguém entrou, ninguém saiu, que loucura. E aí, isso faz tu ter os gatilhos de achar que tu realmente tá fazendo o que ele tá te dizendo. Ah, tu não liga mais pra nada. A minha camisa tu não lavou, porque agora tu só quer estudar, porque tu tá estudando. Tu não tem tempo mais pra nada, e depois fica dizendo que eu que não quero sair, Sim. sabe? Mas sendo que ele que não dava atenção, eu só tô vivendo, eu comecei a viver. Isso fala muito mais dele do que dela, né? Porque demonstra a insegurança dele. Gente, eu acho incrível isso. A fala do homem, normalmente, quando a gente resolve ouvir, eu só consigo ser um profissional porque eu tenho uma mulher cuidando de tudo. Fala muito mais dele. Sim. Então, assim, ele usava essas coisas contra você, mas era a fragilidade dele que estava bem ali em evidência. E ele não conseguia colocar, então ele começou a te fragilizar. E como todo animal acuado, quando ele se sente em risco, o que ele faz? Ele vai lá e ele mata a mulher. Porque a gente sempre se pergunta, o que faz o cara matar? Chegar às vias de fato? O que faz? Aí a gente chega aqui. Então ele conseguiu conviver com as suas próprias dificuldades, ele se perguntou. Eu conheço um belo jovem que diz que ele não tem trauma. Eu digo, o senhor tem trauma sim. Ele não tem. Como que não tem? E aí, e exatamente aqui que a gente coloca, e quando eu fico muito preocupada, a Susan colocou aqui pra gente, que quando dá denúncia, não é? A mulher denunciou e vem ela esteve passando por um momento de agressão, e aí vem uma força social sobre ela, que diz que, novamente, um discurso que não fala sobre ela, fala sobre ele, que vem dizendo para essa mulher que ela sujou o homem, porque ela denunciou esse homem, porque ela tomou essa ação, porque ele foi afligido, tu tá entendendo? E o que ela passou, e principalmente o que ele vai voltar a fazer. Quem é que pensou, quem é que tomou algum conhecimento a respeito disso? Mas aí que Gisele trouxe para Elô, como é esse momento, Elô em si tem um filho que foi esse motivador, né, dessa expressão. Mas Gisele, eu, Helena, tô aqui em casa, dentro das minhas agonias, né? A gente tem por si, a oração é comum para todas nós, né? Essa coisa espiritual é muito importante para a gente se segurar novamente. Mas eu aqui, Helena, tô aqui em casa sentada, escutando o que vocês estão falando e pensando, meu Deus, eu preciso começar por algum lugar. Esse primeiro pensamento, essa coisa que pode me motivar, a gente conversava antes que não existe um xarope Vick que cure. Mas existe um primeiro passo? O primeiro passo sempre é você reconhecer que está precisando de ajuda. Você reconhecer a situação, o cenário que você está vivendo. Esse é o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, você precisa procurar ajuda numa das mulheres próximas de você, aquela rede de apoio, aquela colega, aquela vizinha que você sabe que pode confiar, para você compartilhar aquela informação e saber se realmente você está agindo de uma forma que é esperada pela mulher, né? Que a mulher ela não é obrigada, hoje em dia nunca foi, mas ela nunca é obrigada a estar numa situação de violência para agradar a sociedade. Sim. Não, ela tem que se agradar.
Então, o primeiro passo é você reconhecer que está precisando de ajuda e reconhecer o cenário que você está vivendo. E a partir daí a gente começa a buscar outras ações. Eu tenho visto em algumas colocações que, inclusive, existem uns atendimentos que a gente pode buscar, né? Umas coisas que a gente pode ligar de imediato para ter mesmo um apoio psicológico. Porque Gisele é linda, não é verdade, Elô? Verdade. Mas se tem uma coisa que mete medo na gente é bicho-papão e psicólogo. Eu tô mentindo? Não. Mas Tem razão. onde a gente também pode conseguir esse contato com o psicólogo? Bom, nossos atendimentos, a gente relata muito depois desse reconhecimento de cenário. Aí você tem o número para ligar, para você. Outra coisa, antes de falar para ligar, quando a mulher está vivendo essa violência, como a Elô mesmo falou, ela ainda fica, será que eu estou vivendo mesmo essa violência? É bom ela entrar em contato, até para ela contar e ter uma afirmação de que realmente ela está vivendo essa violência, porque a mulher ainda se sente culpada. Aham. Eu apanhei, ele me bateu porque eu provoquei. Será que eu provoquei mesmo? Sim. Então, você vai entrar em contato com esse número que hoje em dia é de emergência, né? Para as mulheres que estão vivendo situação de violência, que é o 180. Sim. E aí você vai ter esse primeiro contato, que é para você conseguir falar o que realmente está acontecendo. E aí dentro desse número tem vários psicólogos também, né, de plantão, e aí vem todo um jurídico, vem toda uma parte, a parte burocrática depois da denúncia, né? Elô, graças a Deus a gente está vivendo um dia em que a gente tem a oportunidade de falar, que a gente está tendo até clareza de mais acertadas no que a gente está sentindo e tudo isso. Mas tu te lembras disso acontecer nas outras histórias da tua família? Tu viu isso com a tia, com a avó? Você viu situações parecidas que por algum momento isso pode ter te trazido um sentimento de que, não, mas a minha avó passava por isso e é normal. Não? Não. Você fala Dessas coisas de violência. de violência? Não. Porque eu lembro, assim, né, na minha casa, a minha avó, Nadir, ela era mãe de 4 filhos e com o filho caçula no colo, meu avô abandonou ela. E ele comprou uma casa que ele deu uma parte da casa para ela e uma parte da casa para a mãe. Então ele a abandona com o filho no colo e mais 3 filhos para cuidar e continua na vivência da casa da mãe, onde ele leva todas as outras famílias que ele constrói. Tu tá entendendo? Então, minha avó conviveu com isso a vida toda. A resposta, porque para a época ela não podia dizer nada, ela só tinha que sobreviver a isso. Se hoje eu sou a culpada por ele ser infiel, imagina minha avó 60 anos atrás. Não é não? Cultural, né? Exatamente. Então, o que acontece? A única resposta que deu foi vestir o vestido vermelho no dia do enterro dela, porque para ela isso foi um tapa na cara dele, enterrá-lo num vestido vermelho, entendeu? Mas eu tô te fazendo essa pergunta porque não é verdade, Gisele, que como a gente também tem a gente observa esses momentos para trás, a gente acredita que nosso lugar é o mesmo. Isso acontece, não é mesmo? Não, é cultural. Tem muitas famílias que são criadas, que na verdade vivem de forma assim, disfuncionais. E há muitos e muitos anos, assim, para trás mesmo, sua avó, né? Então, bisavó, era muito normal, era muito comum o homem ter a família e ao redor ter outras e outras famílias, e a mulher, a oficial, né, como chamavam, a oficial não podia falar nada, porque se ele estava tendo outra família e outra, a culpa era dela. Sim. Porque ela não estava sendo suficiente para aquele homem. Mas será que aquele homem estava sendo suficiente para ela? Difícil. O problema é que a gente não tinha voz. Sim. Né? Nós não tínhamos voz. Hoje em dia nós temos voz e temos vez, estamos à frente e colocando eles no bolso. Hoje em dia não dá mais para ficar aguentando. De fato, eu tinha acabado esquecendo isso. De fato, eu tive uma prima que, ela foi morta pelo companheiro, ela e a filha. Nossa. Em 2000, eu acho que em 2001, se não me falha a memória. 2001 não, 2001 eu tava, foi muito antes, eu acho que
98, foi antes de 2000. E ele levou ela e os 2 filhos pra praia, né? E lá, foi numa praia em Ribamar, e lá ele efetuou. Matou a filha e ela, a minha prima. Só não matou o menino, porque o menino, em vez de correr pro mangue, conseguiu correr mesmo para onde tinha as casas dos pescadores, pra praia. E isso passou no jornal, eu me lembro que eu dei entrevista e tudo lá em Ribamar, tal, porque eu sempre fui muito de movimento, tal. Sim. Agora você falando isso, tinha esquecido total, então acabei passando também por isso. E talvez isso também acabou me dando um estalo, Exatamente. tipo, pô, eu não vou querer ser mais uma da minha família que pode ser assassinada pelo companheiro. Exatamente. Agora- Porque eu quero reafirmar aqui e trazer Gisele para esse ponto, que a gente não está aqui colocando de maneira nenhuma que existiu uma índole de matar ou não, defendendo quem matou ou não. A gente está dizendo que se o cabra está lá acuado, se ele não sabe mais o que fazer, quem tem controle sobre a ação dele? Realmente, ele pode estar lá na ciência dele achando que ele não é capaz, mas isso não quer dizer que não faça. E esse meu questionamento também a respeito diante da cultura familiar, onde a mulher é sempre vítima e uma vítima silenciosa, é para responder a essa família que vai de encontro à vítima que acionou seus direitos. A gente tem direitos e a gente tem que chegar até lá. E aí, quando aconteceu isso, Helena, foi que a gente ficou sabendo o que ela passava. Porque até então era só a mãe que sabia, que por sinal é minha madrinha, um beijo pra ela, que ela vai assistir isso aqui, que eu vou botar ela pra assistir, né, Mazé? E só a mãe sabia. E depois que veio à tona o que ela passava. Só que, pô, 30 anos, 25 anos atrás, vamos dizer assim, e olha hoje como é que tá. Né? Aí hoje, a todo momento, a cada 1 hora, 4 mulheres são assassinadas, se não me falha a memória. Então, a gente está aqui e alguém em algum lugar Está pode vivendo uma situação de violência. E foi uma quebra. Aí, tipo assim, o que eu penso? Eu vou quebrar esse padrão. Eu falo muito isso. Eu passei por isso. Se eu passei fome, beleza, eu vou quebrar esse padrão, porque eu não vou passar mais. Eu passei por isso, eu vou quebrar esse padrão, porque eu não vou passar mais. Né? Eu tenho muito isso comigo. É um padrão de família, é um padrão de vida, eu vou quebrar esse padrão e vou curar a família. Vou curar a família. Se o padrão não for positivo, vamos quebrar. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Porque é a mesma coisa, vou quebrar. É um relacionamento narcisista, tu tá vendo que é um relacionamento. Eu vou quebrar, eu vou sair, não quero. Sim. Sim, já tive outros relacionamentos, tive relacionamento narcisista. Deu luta pra sair? Deu, mas eu saí, porque, tipo assim, eu vou quebrar esse padrão, eu não quero. Tô enxergando quem é. Sim. Eu tô vendo o que vai acontecer. Não quero. Exatamente, a gente tem que Eu vou preferir. lugar da possibilidade. Eu vou preferir ficar sozinha. Ela tá sozinha. E tá ótimo. Tô ótima, tô bem sozinha, entendeu? Sim. Não tenho sorte com o relacionamento, vou falando, vou ficar sozinha mesmo. Não, Elô, tu não tem o dedo podre, não. Não, tem. Mais do que eu não tenho. Gente, Vamos quebrar esse padrão agora. Não, já disse, esse padrão é o próximo. Vai sim. Eu vou quebrar, porque vai aparecer alguém. Porque hoje você tem poder de escolha, você tem Sim. poder de fala, então você escolhe. Pois Você não precisa estar dependendo de alguém. O seu dedo não é podre. Pronto, viu? Meu dedo não é podre. Não é. Vou acertar uma hora. Vai sim. Inclusive, em relação a isso, me lembrou muito, assim, as famílias novamente disfuncionais, né? Que as meninas eram criadas de forma a brincar de boneca, cuidar da casa e não falar alto. A gente não podia nem falar alto. Eu digo a gente porque eu vejo que eu me coloco muito na situação das outras mulheres, né? Sim. E aí eu inclusive atendi uma idosa esses dias no meu consultório e ela falou isso. Aham. E aí eu me coloquei tanto na situação dela, ela Gisele, ela é viúva hoje, Sim. mas ela diz, Gisele, quando o meu marido morreu, eu quase dei uma festa. Olha só. Ela não viveu a agressão física, mas a psicológica durante muitos anos. E ela não entendia. Ou seja,
Quando foi, de uns tempos para cá, que ela foi começando a entender que a psicologia foi sendo falada, as mulheres foram tendo voz, e ela foi começando a perceber. Poxa, ela viveu a vida inteira uma violência psicológica por insegurança do marido. Mais uma vez eu digo, fala mais do homem do que da mulher isso. Então, assim, a mulher, ela tem um poder muito forte e o homem sabe disso. Sim. Então, ele sabendo disso, ele quer colocar a gente num lugar de inferioridade. Então, ele faz de tudo para te enfraquecer, mas sabendo que você tem uma força, e as mulheres não sabiam que tinham essa força. Hoje nós temos voz. E eu digo com toda certeza, a mulher hoje escolhe onde ela quer estar. Sim, isso é fantástico. E vamos tomar posse desse direito cada vez mais. Exato. Porque a gente escolher o lugar onde quer estar não quer dizer que a gente vai ser bem recebida lá, não. Isso é verdade. Não quer dizer que as portas vão estar abertas, que você vai ser recebido só com os sorrisos que você receberia. Entendeu? Porque aí nós somos brasileiras, né? Porque a gente sempre recebe o outro de peito aberto com sorriso largo. Sim. Mas não quer dizer que quando tu vai na casa dele, vai ser dessa maneira que você vai ser recebido. Mas, minha irmã, para quem nunca teve nada, ter pouco já é tanto que segura. Agora eu quero ver esse príncipe da Rapunzel. Pedir as tranças. O que ele vai fazer para subir nessas tranças? Porque eu acredito que ela vai olhar lá de cima para ele e dizer para ele, meu irmão, dá teu jeito, vai procurar uma escada. Não. E o incrível é que eu analiso muito essas historinhas. A minha filha hoje tem 13 anos. Sim. Ou seja, já está uma pré-adolescente. Porém, quando ela era menorzinha, eu amava assistir esses filmes com ela, né? Porque eu voltava, né, no tempo. Mas aí, de uns tempos para cá, ela mesma foi vendo esse empoderamento feminino e ela também questiona sempre, né? Até que lançou o filme Moana. Isso, eu ia tocar nele. Né? E a Moana é uma princesa totalmente, assim, quebra de padrões. Destemida. Ela é cacheada, Sim. que o padrão era ter cabelo liso, Correto, né? Aquela loirinhas. coisinha loirinha, olho azul. Então a Moana vem de cabelo cacheado, comprido, forte, guerreira, e não precisa de homem nenhum. Sim. Ela resolve a vida da vila dela inteira sozinha. Exatamente. Sozinha. O rapaz lá que ajuda ela, que é o Maui, né? O Maui também é um guerreiro, Sim. porém ele está no lugar de auxiliar, não à frente. Correto. Quem está à frente é ela. Então as historinhas mesmo hoje já colocam a mulher como protagonista. E que eu quero deixar claro para os meus amigos que estão nos ouvindo, nós não estamos, volto a dizer toda hora, sempre, a gente não está aqui dizendo quem está na frente, quem está atrás. Nosso lugar não é de dizer para você separar da sua família. Nosso lugar não é desse derrotismo. A gente está dizendo é que a gente existe, quer ser respeitada porque está existindo. Exatamente. E nós somos capazes de estar nos mesmos lugares. Nós somos capazes. A gente precisa fazer ajustes. A gente precisa fazer arrumações. Preciso sair? Vou sair. Posso ficar? Repenso. E é isso, graças a Deus a gente tem hoje um mundo em que a gente tem outras capacidades, a gente tem outras realidades, né? A gente tá muito para ali. Mas eu gostaria que, Elô, tu elencasse assim, porque fica muito na minha cabeça essa coisa da dependência emocional, porque para mim isso aqui é mais um lugar onde eles botam a gente para baixo, porque dependente emocional quer dizer que eu não sou capaz de sustentar minhas próprias emoções. Além dessa fala horrorosa, quais as outras a gente tem que reparar e dizer assim, moço, para bem aí. Sou eu? Quem? Estejam à vontade. Vai, Lu. Vai, Gisele. Pronto. Não, realmente, a sua fala foi perfeita, essa questão da dependência. Hoje em dia não, antigamente, quando o homem tinha um emprego muito bom, aí ele era o empregado e quantos dependentes, né? Aí a esposa se colocava como dependente, né? Não somente os filhos, também a esposa era dependente. E aí quando colocaram esse termo dependência emocional, quer dizer que eu dependo dele. Da emoção do outro. Da emoção dele para ser feliz. Eu preciso dele para ser feliz. Eu não posso ser feliz sozinha. Como assim? Aí começa o questionamento. E é daí que vem agora os questionamentos, que inclusive a gente está aqui nessa pauta, porque a mulher ela tem tudo para ser feliz sozinha. Claro, é bom ter um parceiro que a respeite? Sim. É muito bom. Mas se você não tiver, você vai morrer por causa disso? Eu sempre digo, você vai ficar aí triste, chorando por causa disso?
Claro que não vai, tem tantas outras 1000 opções aí Deixa eu te pra gente. perguntar bem aqui, não disseram que Deus sabe de todas as coisas? Se ele sabe de tudo, por que que eu não nasci agarrada com ninguém? Olha aí, ó. Individual, é o seu individual, é o seu eu. Você é capaz de se fazer feliz, né? Não dependendo de qualquer outra pessoa, um homem que seja, ou então, né, nos casos homoafetivos, mas você não é dependente somente do homem, não. Você é capaz de viver só, de ser feliz sozinha. Você tem uma profissão que te realiza, você tem trabalhos que te realizem, filhos, sua família, não só um homem. Com certeza. Dá teu show, Joelô. É bem isso, quando a gente fala em da dependência emocional, a gente fica presa a achar que o outro a gente só vai viver com o outro. Sim. E a partir do momento que tu começa a enxergar que o outro não é nada, vamos dizer assim, que o outro tanto faz como tanto fez, tá ali, pelo menos no meu caso, a vida começa a subir. Fluir, né? A Vai fluir. fluindo. Porque tu vê que tu basta. Tu te olhar no espelho e dizer assim, eu me amo. Hoje eu vou à praia sozinha. Sim. Entendeu? Eu digo assim, hoje eu vou à praia. Vai E é um com quem? momento seu, você Vai tira um com quem? momento Vai pra sozinha, você. vai com quem? Porque as pessoas, quando tu fala assim, eu vou à praia. Ao Vai cinema. sozinha. Vai ao cinema. Vai sozinha. Aí a pessoa, em geral, Sim. a mãe, o filho, vai com quem, mãe? Aham. Conhecendo alguém? Uhum. Não, vou sozinha. Sozinha. Por quê? Porque eu quero ver esse filme sozinha, eu quero ir à praia, eu quero ver o mar, é um momento meu. Sim, claro. E aí tu começa a ver que tu pode, né, a sair daquela caixinha. Porque foi o que eu fiz, eu saí da caixinha. Eu saí da caixinha e hoje eu tô assim, não mudou. Aí, tá vendo? Pele. É o autocuidado, né? Você tem que se amar, né? Antes de amar outra pessoa, você tem que se amar, você tem que saber o que você gosta. O que você gosta de fazer? Uhum. O que você gosta de viver? Então. E em certos momentos, Gisele, a gente esquece isso. A gente esquece, porque é um sofrimento que tu tem medo até de botar uma roupa, pô. Acredito. Tu tem medo de botar um decote, porque vai chamar a atenção e tu é a culpada. Sim. Porque tu que tá com decote. Tu é que chamou a atenção do outro cara. Se ele tá sentindo ciúme, a culpa é sua. A culpa é minha. Então hoje não. Quem me conhece, eu amo um batom vermelho, amo e adoro um decote. Ui. São traumas, Ao talvez. poder. São traumas, talvez. Sim. Algumas sessões de terapia que eu já fiz, a terapeuta me falou que podia ser um trauma. Tipo, de eu não poder ser eu, de não botar um bico vermelho. Sim. Mas eu vou lá e boto meu batom vermelho e caio, entendeu? Na noite, ensaio. Tu tá vendo isso aqui, ó? É um sinal de liberdade. Uma vez no trabalho, eu ia assumir um posto de gerência e aí fizeram 1000 manobras para que eu não assumisse, sendo que eu era a pessoa que era mais capaz naquele período e disseram. O gestor lá disse que se eu não sabia pentear o meu cabelo, como é que eu estaria gerindo uma equipe tão importante para ele? Veja bem, a partir do momento em que eu me tornei uma pessoa livre, nunca mais minha irmã, uma escova viveu o cabelo. Porque, por isso digo, isso não é um cabelo, é um afronte. É nesse lugar de resposta que hoje eu sou livre, não é? E tá bem que a minha coroa, porque eu sou livre. E meninas, eu quero deixar para nosso ouvinte exatamente essa questão. Tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem. Não acreditem, porque eu sempre fui desconfiada desse termo de ter que amar a si mesmo, né? Então, como é que é amar a si mesmo, né? O que é que de verdade eu tenho que gostar em mim? O que é que de verdade tem esse valor? Mas hoje a gente faz isso com as crianças, né? Quando eu era criança, não existia isso aí. Ninguém tinha essa preocupação de dizer pra mim que eu era uma criança bonita. Mas eu também sou uma exceção, porque eu também sou uma criança que a cultura popular sempre fez estar na frente. Nunca foi me dito que eu não servia para aquele lugar. Eu sempre fui lá ocupando, eu era dançando, eu era falando, aquela coisa toda. Então eu também sou outro lugar, né? Também sou um lugar mais especial. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa fala limitadora que diz pra gente o que a gente veste, porque será que eu realmente não estou adequada? Tá, se eu não estou adequada, por quê?
né? Será que realmente eu não posso... O meu problema sempre foi gargalhar, porque eu sempre gargalhei alto, né? Eu sempre rio para todo mundo saber, né? Que é muito bonito, né? Ó, uma gargalhada A Helena tá na bonita, né? rádio. É. Daí, entendeu? Reconhecida à distância. Mas, de verdade, isso me faz não caber nos lugares? A gente tem que estar mesmo aqui nessa vigilância, né? E, meninas, eu quero que vocês acreditam que está chegando no final? Eu Mas- não suporto essa parte. Poxa, já? Muito rápido. Não, essa hora que eu quero bater o pé no chão e dizer que eu não aceito, não aceito. Mas, crianças, eu quero pedir a vocês que deixem aqui pra gente o que vocês acreditam ser um cenário utópico. O que é uma coisa fantástica que seria o melhor momento pra gente. Eu acredito muito na força que nós temos. E o cenário perfeito para mim é aquela mulher que se ama, aquela mulher que chega onde ela quer, ela tem a profissão que ela quer, ela tem filhos se quiser, né? Ela casa se ela quiser, é o momento dela, é a vida dela. Para mim, esse é o cenário perfeito, é a decisão da mulher estar em alta, independente de homem, independente de empresa, independente de qualquer pessoa. Você está se amando com esse cabelo Acho e tudo. você está feliz. Sempre. Pois é, então você, hoje em dia, você é feliz. Então você está no cenário perfeito, porque você se ama. Sim. Então ninguém tem que te aprovar. Nossa, será que a Helena vai ficar bonita com esse cabelo? Será que uma escova não é melhor? A decisão é sua. Exato. Você que se sente bonita. Então, para mim, esse é o cenário perfeito. Para mim, também o cenário perfeito é aonde a mulher quiser estar. Eu quero estar aqui com meu cabelo curto e eu vou estar, tô feliz, né? Tô feliz, tô de bem e as pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Esse é o cenário. A mulher poder dar o primeiro passo, saber que ela é liberta. Que às vezes, né, não é só a liberdade, é ser liberta mesmo, que ela pode ser o que quiser, aonde quiser, na hora que quiser. A gente pode quebrar os padrões. Quebrar os Viva padrões. E fique no ouvido de todo Pois mundo. é, você, mulher, tem que quebrar os padrões. É isso. Que esse é nosso lugar, meus amores. Eu quero, nesse gesto, agradecer extraordinariamente a presença de vocês. A gente que agradece. O quanto é valioso ter vocês aqui. Eu espero nos encontrarmos mais. Eu também acho, faço já com- quero mais. Mocotó lá na Olha, Mocotó, eu gosto. Inclusive, Elô, deixa teu recado. Onde é que a gente consegue te encontrar? Pronto. O meu bar e restaurante é no Ipinturu, no ponto final do ônibus, bem na praça. Nós funcionamos de quarta a domingo, sendo que às sextas-feiras tem o melhor karaokê da cidade. Vai lá soltar a voz, bota a tua Me aguarde, gargalhada, me pronto. E sábado e domingo tem um mocotó e a feijoada feita pela minha mãe, né? Que é a melhor cozinheira que eu conheço. Vamos lá. Muito obrigada, crianças. Obrigada, uma boa semana. Beijo, boa Bom final de pra semana. todos. C'est fini.